Olá pessoal, eu sou a Giovana Ferreira, faço parte da equipe da Kelly e da Rosiane. O tema do nosso seminário é o monitoramento da qualidade do ar, diagnóstico das tecnologias e da rede de monitoramento da região metropolitana de Rio de Janeiro. Eu vou introduzir sobre o assunto e vou falar sobre o retrospecto do monitoramento do ar no Brasil e ao redor do mundo e fontes estacionárias e móveis e as tecnologias de monitoramento adotadas no país. Esse trabalho ele objetiva abordar as tecnologias adotadas no Brasil para o monitoramento de ar e realizar um estudo de caso utilizando os dados disponíveis sobre a rede de monitoramento da região metropolitana do Rio de Janeiro. Fazer este estudo do ar é importante porque a poluição do ar é indicada como responsável pela morte de 3 milhões de pessoas por ano ao redor do mundo e continua a aumentar em um ritmo alarmante, afetando a economia e a qualidade de vida das pessoas, se tornando uma emergência de saúde pública. Então, o monitoramento da qualidade do ar é a principal ferramenta de política pública para o controle da poluição, mantendo os níveis seguros de poluentes na atmosfera. Porém, a complexidade e a deficiência da rede de monitoramento ela exige novas ferramentas e tecnologias para reduzir os custos, dar confiança de dados e facilitar o acesso de informações tanto pela população como pelo meio acadêmico. Bom, aqui um breve retrospecto. As primeiras preocupações sobre a poluição do ácido na era pré-cristã, quando o carvão era utilizado como combustível para aquecimento, olarias e alimentação. Então, as cidades elas já tinham uma qualidade de ar muito baixa ao desejável. Depois veio a Revolução Industrial, o crescimento das indústrias, o crescimento das cidades, até que em 1952, em Londres, no inverno teve uma inversão térmica que impediu a dispersão dos poluentes gerados pelas indústrias e criou uma nuvem chamada smog. Essa nuvem tinha concentrações de poluentes, altas concentrações de poluentes, e ela ficou pairada sobre a cidade de Londres durante 3 dias, e isso causou um aumento de 4.000 mortes em relação à média. Então, na década de 60, os Estados Unidos estabeleceu padrões de qualidade de ar com 6 poluentes que seriam controlados: as partículas totais, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, ozônio e chumbo. E a partir daí, várias medidas de controle foram implantadas para atingir as fontes de emissão móveis e estacionárias. E no Brasil, a gestão da qualidade do ar ela foi introduzida pela Política Nacional do Meio Ambiente, com as resoluções do CONAMA, número 5 de 1989 e a número 3 de 1990, que constituem, a partir daí foi constituído o PROAR, Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar. Sobre as fontes estacionárias e móveis. As estacionárias são as usinas de energia, siderúrgicas, fundições, fábricas de cimento, refinarias, e elas liberam contaminantes como partículas, aerosóis, vapores e gases. E aí, para ter essa redução de emissões, é preciso ter modificações de processo dessas indústrias e o controle da combustão. Sobre o inventário das fontes de emissões realizadas na região metropolitana, indicou que as fontes móveis, que são veículos, carros, navios, aviões, são responsáveis por 77% do total de emissões da região metropolitana do Rio de Janeiro. E os 23% são as fontes fixas, são as fontes estacionárias. E lá na região metropolitana do Rio de Janeiro é o setor petroquímico, naval, químico, alimentício e de transformação de energia. São os majoritários. E a resolução CONAMA, número 491 de 2018, ela determina que esse subconjunto de setores a ser monitorado contemplem os seguintes parâmetros: material particulado, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, o óxido, o ozônio, a fumaça, o monóxido de carbono e as partículas totais em suspensão e o chumbo.
E aí tem um período de referência em 24 horas e anualmente dessas partículas, desses parâmetros a serem seguidos. É um padrão de qualidade a ser seguido. E sobre as tecnologias de monitoramento adotadas no país, se deu pelos amostradores passivos, ativos e contínuos. Os amostradores passivos, a amostragem ocorre naturalmente por difusão molecular durante um período de tempo previamente definido, um dia, uma semana, um mês. E esse equipamento consta de um equipamento que tem um tubo, um disco, um amostrador passivo ou cartucho, contendo um suporte adsorvente que fica exposto a concentrações ambientes. Aqui é a foto de um amostrador passivo. E a análise é feita em laboratório e esse tipo de equipamento é para monitoramento indoor. Amostradores ativos, manual, semiautomático. Eles são utilizados para medir SO2 e material particulado. Entretanto, o uso desse equipamento para monitoramento tem sido reduzido devido à necessidade de análise do material coletado em laboratório com a frequência de 24 horas, sendo esse tipo de amostrador sendo substituído principalmente por analisadores automáticos. Aqui é a foto dos amostradores ativos. E os analisadores automáticos ou contínuos, esse tipo de equipamento de medição fornece medidas com resolução temporal relativamente alta, normalmente média de 30 a 60 minutos, e utilizam princípios eletroópticos. Aqui uma foto também mostrando os analisadores contínuos. Bem, é isso, obrigado pela atenção de todos. Olá a todos do Seminário de Emissões Atmosféricas, eu sou a Kelly e continuando aqui sobre o tema monitoramento da qualidade do ar, o diagnóstico das tecnologias e da rede de monitoramento da região metropolitana do Rio de Janeiro, irei falar sobre estudo de caso. Bom, foi considerado durante as pesquisas e todo o diagnóstico de como iria ser feito aquele estudo, foi considerado campo de estudo e a qualidade da rede de monitoramento atmosférico daquela região, que foi a região metropolitana, onde houve a utilização também de relatórios da qualidade do ar. E esses equipamentos são monitorados. Nessa imagem é um equipamento de quantificação de poluentes que estão presentes no ar. E também é um sistema de aquisição dos dados da qualidade do ar, né? Como eles são monitorados. Bom, e foi analisado a rede da região metropolitana do Rio de Janeiro, que abrange os municípios. São os municípios de Mesquita, Nilópolis, São João do Meriti. E tudo isso foi elaborado e publicado pelo INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente. E esses monitoramentos são feitos através da rede de estações próprias e iniciativas privadas. Bom, aqui nessa imagem é uma estação semiautomática, onde elas foram instaladas no município em 1967, no Rio de Janeiro. E a partir daí a qualidade do ar é monitorada. Então, as primeiras estações semiautomáticas vêm trabalhando, vêm monitorando o ar da qualidade, né, a qualidade do ar do Rio de Janeiro, através de amostragens. E essa imagem aí é a estação semiautomática da Volta Grande. E elas monitoram a concentração do material particulado, né, em suspensão da atmosfera, e também os materiais de partículas totais, de suspensão e o material que é todo particulado. As estações de rede automática, elas monitoram em horário local, né, em médio horário, no local, online e em tempo real. E no ano de 2015, foi feito um monitoramento, onde contou com 37 estações automáticas
e 34 semiautomáticas. Nessa imagem está mostrando como funciona aqui o equipamento, onde eles possuem um sensor de direção do vento e aqui um sensor de velocidade do vento. Aqui abaixo é a tomada de amostra e aqui o sensor de temperatura e umidade. Aqui é o satélite, que é o sistema de transmissão, né? Como ocorre essa transmissão de dados através do satélite, os poluentes atmosféricos. E aqui nesse primeiro gráfico nós vemos que houve um aumento nas redes automáticas de monitoramento no Rio de Janeiro. Esse aumento é a partir do ano de 2007 a 2015. Porém, teve um investimento através do Comitê Olímpico Internacional, foi exigido. E houve a instalação, tem a instalação que está representada aí nessa imagem, que é a estação automática da Lagoa, onde foi implantado. E também as instalações das estações privadas, com atendimentos e condicionantes ambientais. Bom, aqui é um mapa de localização onde foram instalados, estão distribuídos, né, as estações automáticas. Isso em 2015, para os Jogos Olímpicos que ocorreram em 2016. E ali, onde tem esses pontos em marrom, são as 11 estações automáticas. Isso próximo aos locais onde ocorreram os Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro. E essas estações foram instaladas com locais estratégicos. Então, pode ser comparado a Londres, porque Londres é onde possui as maiores redes de monitoramento e de poluição do mundo. E são altamente precisos esses dados, porque medem a qualidade do ar. E a maioria desses bairros em Londres tem uma ou duas estações de monitoramento. Mas no Rio de Janeiro é possível a gente destacar porque houve um baixo investimento na implantação de estações, isso por parte do poder público. Além também de haver uma falta de planejamento. E o monitoramento acaba sendo pontual, porque relacionado aos principais entes privados e poluidores que implantam as suas estações apenas como obrigação legal, né, oriunda, isso do licenciamento ambiental. E com essa característica acaba influenciando no diagnóstico da qualidade atmosférica urbana como um todo, e difere de um planejamento de política pública, de monitoramento da qualidade do ar, como foi realizado em Londres. Bom, obrigado pela atenção de todos. Continue agora com a próxima apresentação. Olá a todos, eu sou Rosiane e a nossa equipe ficou com o artigo Monitoramento da Qualidade do Ar, Diagnóstico das Tecnologias e da Rede de Monitoramento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. E só finalizando, o estudo de caso, muito bem introduzido e explicado pela nossa colega Kelly, eu vou mostrar só um gráficozinho do histórico da rede de monitoramento da região metropolitana de São Paulo, que, como podemos ver aqui no gráfico, mostra um aumento expressivo das estações de monitoramento automático, né? O que é bem importante porque produzem um banco de dados mais confiável, robusto, envio com maior frequência e necessário para a gestão pública de monitoramento do ar. E observa-se também essa tendência de aumento de estações automáticas para a região metropolitana do Rio de Janeiro, em que a nossa colega Kelly explicou com o gráfico 1. E além do número de estações, faz-se necessário que a qualidade das informações
obtida seja suficiente para um correto diagnóstico, sendo necessário que o tratamento adequado desses dados passe por critérios de aceitação de amostra. Então, sobre o estudo de caso era isso. E agora eu vou apresentar um pouquinho da conclusão deste trabalho. Então, a partir de um panorama das tecnologias utilizadas para monitoramento do ar, a apresentação das políticas aplicáveis e um diagnóstico da rede de monitoramento da região metropolitana no Rio de Janeiro, este trabalho busca apresentar uma nova visão baseada em dados públicos que, se analisados temporalmente, mostra que, ao mesmo tempo que estamos tratando o monitoramento da qualidade do ar com mais atenção nos últimos anos, ainda estamos bem longe das políticas públicas aplicadas em outras partes do mundo. Além disso, as motivações que levam ao investimento no monitoramento são oriundas de obrigações e de ferramentas de compensação que acabam por não representar um planejamento adequado da implantação de um sistema robusto de interesse público. Então, um correto diagnóstico da qualidade do ar é essencial para que o governo promova melhorias na estrutura de monitoramento e é essencial ainda que, para além da divulgação das informações e de disponibilização em relatório e endereços eletrônicos, sejam realizados programas educacionais de conscientização sobre a poluição atmosférica, levando à comunidade informações sobre como ocorre a poluição, sendo 77% de fontes móveis, como ocorre a medição da qualidade do ar e ainda o que fazer para melhorar tais índices que tendem a aumentar com o crescimento urbano. Então, essas informações são bem importantes, pois muitas das vezes a população não tem informação sobre isso. Então, esse programa educacional de conscientização iria cair muito bem. O aumento da rede de monitoramento da qualidade do ar, assim como a substituição por estações automáticas ou até mesmo de tecnologias ainda mais avançadas, sejam priorizadas por parte do poder público, pois promove a disponibilização de dados para o meio acadêmico e para a própria gestão pública, que terá um retrato mais fiel de como está a qualidade do ar em sua região, assim como propor soluções mais aderentes às reais necessidades das cidades. Então, esse monitoramento da qualidade do ar implica em coletar dados, fornecer informações necessárias para o planejamento e a definição de estratégias relativas ao controle da poluição do ar. Então, era isso e obrigado pela atenção.